E aí, galerinha do sexto ano, meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje vamos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu vou resolver com vocês algumas questões sobre substâncias e misturas. Bora lá, assim, para uma pequena revisão. O que é, na realidade, uma substância pura e uma substância composta? Quando eu falo de uma substância pura, eu estou falando de um material que, na realidade, ele vai ser ali, formado por moléculas quimicamente iguais. E se for compostas, essas moléculas, elas são diferentes. Se você observar aí na telinha, a gente tem o que é uma substância pura. Veja só que as moléculas, elas são todas iguais. Quando é diferente a substância composta, na realidade, a gente tem a formação de elementos químicos diferentes. Então, se fala de substância química, a gente vai para a nossa primeira questão. Então, na telinha, você vê aí a nossa primeira questão. Dos materiais abaixo, quais são misturas e quais são substâncias puras? Dentre as substâncias puras, quais são simples e quais são compostas? Aí você pergunta, cadê o material? Calma que eu vou passar para você ver os materiais que estão abaixo para a gente poder ali classificar o que é uma substância pura, o que são mistura e, na realidade, o que são simples e composta. Então, bora lá para a telinha para a gente ver esses materiais. Quando a gente vê lá na telinha, a gente vê águas dos rios, ferro, aço, gás carbônico. Dessas substâncias daí que vocês estão vendo na telinha, será que a água do rio ela é uma substância pura? Ela é uma substância composta? Será que o ferro, o aço e o gás carbônico, será que ela vai ser formada por mais de uma molécula ou por moléculas diferentes? Pensaram direitinho aí em casa? Então, bora lá para a nossa resposta. Quando se fala de água dos rios, é claro que na água dos rios a gente tem uma mistura, certo? Essa mistura da água dos rios, a gente tem lá H2O. O H2O a gente já tem, na realidade, hidrogênio, já tem oxigênio, fora os minerais que se encontram também na água dos rios. Quando se fala do ferro, ele é, na realidade, uma substância pura e simples. Se fala do aço, a gente já tem ali uma mistura. E o gás carbônico, na realidade, vai ser uma substância pura, mas, na verdade, ela vai ser composta. Porque a gente tem lá, CO2. Eu tenho o carbono e tenho duas moléculas de oxigênio. Bom, continuando as nossas questões, que hoje é dia de exercitar, hoje é dia de relembrar e a gente aprende muito quando estamos fazendo alguma atividade, algum exercício para você lembrar e fazer a sua atividade em casa ou fazer sua avaliação. Então agora a gente vai para a segunda questão. Bora lá para a telinha para a gente ver essa segunda questão. Na segunda questão, a gente tem ali, açúcar, sal, giz branco, gesso e cal. São alguns exemplos de sólidos brancos. Se esses materiais apresentarem superfície homogênea e totalmente branca, pode-se afirmar que são substâncias puras? Será, pessoal, que pode-se afirmar que é uma substância ali, uma substância pura? Aí o professor falou, nossa, a gente tem ali materiais que tem uma superfície homogênea. Toda vez que a gente fala que tem uma superfície homogênea, é porque apresenta uma única face. Ou seja, você só vê ali só o branco. Mas será que é uma substância pura? Então, bora lá para a nossa resposta.
em relação a essa questão. Não é uma substância pura, pois o fato de um sistema ser homogêneo e branco não garante que a amostra seja uma substância pura. Substâncias e misturas que são diferentes podem ter o mesmo aspecto visual. A homogeneidade e a cor branca não equivale à pureza dos materiais. É que nem a água. A água a gente tem lá uma única fase, mas ela não é uma substância composta, simples. Desculpa, pessoal. Ela não é uma substância simples, ela é uma substância composta. Bom, e aí a gente vai relembrar um pouco o que são misturas. E mistura, na realidade, ela vai ser formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominadas componentes. Vê lá na telinha. Você vê aí que a gente tem uma substância que ela é homogênea e outra substância que é heterogênea. A substância homogênea, a gente tem o ar. No ar, você vai encontrar nitrogênio, oxigênio e outros gases. Já quando se fala de uma substância que é heterogênea, você pode observar que eu tenho água mais areia, ou seja, são substâncias que não irão se misturar. Isso é o que a gente chama de misturas. Ficaram ligados aí o que são misturas? Então, a gente pode ir também para a classificação das misturas. A mistura ela pode ser homogênea, ela pode ser heterogênea e ela pode ser coloidal. Então, aqui do lado, como vocês estão vendo aqui na frente, né? Aqui em cima de mim, ó, deixa eu apontar aqui, assim. Tá vendo? Então, a gente tem ali uma mistura homogênea, apresenta uma única fase, uma mistura que é heterogênea. Um exemplo disso vai ser o quê? A água e o óleo não vão se misturar. Já uma mistura que é coloidal, ela pode ter uma única fase, mas isso ao olho nu. Mas se você colocar ali um microscópio, você pode ver que existe mais de uma face. Então, se fala de mistura, existem esses três tópicos, essas três classificações que são homogênea, heterogênea e coloidal. Então, agora a gente vai para a nossa perguntinha, para a nossa questão, que é a terceira questão, para a gente ficar bem sabido. Então, observe aí os dados que são fornecidos na tabela abaixo e classifique as substâncias A, B e C como substâncias puras, misturas heterogêneas ou homogêneas. Então, quando a gente vai ver a tabela, a gente tem a amostra A amostra B, a amostra C. Depois a gente vem para o aspecto visual. Então, o aspecto visual da amostra A, ele é um líquido roxo. O aspecto microscópio da amostra A, ela é heterogêneo. Ali tem TF, quer dizer, a temperatura de fusão, ele é variável. E tem um TE, que é a temperatura de ebulição. Aí você, poxa, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Fusão, vai se falar ali dos estados físicos da matéria. Aí a gente lembra a questão da água, quando a água ela passa do estado líquido para o estado sólido. Então, esse ali é, na realidade, é um aspecto, certo? Que é a fusão, a temperatura de fusão. Já a temperatura de ebulição é quando a água ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. E aí ficou bem claro. Bora agora para a amostra B. Ela vai ter um aspecto de um líquido azul. Quando se vai para o aspecto microscópio, né? A gente tem lá homogêneo. Sua temperatura de fusão ela é variável e sua temperatura de ebulição também é variável. Quando a gente vai para a amostra C,
o aspecto visual é um líquido roxo. Já o aspecto microscópico, ele é homogêneo. Só que agora a gente tem a temperatura de fusão, ou seja, é menos 7 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que quando essa substância chega a menos 7 graus Celsius, ela vai sair do seu aspecto líquido e vai ficar sobre um aspecto sólido. E seu temperatura ali de ebulição, que é 59 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Quando chega nessa temperatura, ela vai sair do líquido para o aspecto ali gasoso. E agora a gente pode responder e classificar essas substâncias aí, tanto a substância A quanto a substância B e a C, ali como substâncias puras, misturas heterogêneas e homogêneas. Bora lá para a telinha para a gente ver a resposta correta. Vejam bem, se é a amostra A, ela é uma mistura heterogênea. Lógico, já está mostrando ali, ó, aspecto microscópio, heterogêneo. Na amostra B, ela é uma mistura homogênea. Isso quer dizer o quê? No aspecto microscópio já está dizendo que é homogêneo. Mas como sua temperatura de fusão e de ebulição ela é variável, a gente diz que é uma mistura homogênea. Mas a amostra C, ela é, na realidade, uma substância pura, porque tem definido a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Eu acredito que ficou bem simples essa questão para que você pudesse entender. E agora a gente vai resolver mais outra questão. Bora lá para a telinha para a gente ver essa questão, que é a questão número 4. Na questão número 4, vem dizendo o seguinte: com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos e heterogêneos. Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e a sua classificação. É certo. Vejam bem, é certo quer dizer o quê? Qual é a alternativa que está incorreta em relação, à sua classificação de homogêneo e heterogêneo. Então a gente tem água de coco, que está dizendo que é heterogêneo. Água do mar filtrada, que está dizendo que é homogêneo. Eu tenho laranjada, que está dizendo que é heterogêneo. E o leite, que está dizendo que é homogêneo. Como é que a gente pode classificar agora esses sistemas? Será que esses sistemas ali a gente pode classificar em heterogêneo, em homogêneo? Pensaram bem? Então a gente pode ir agora para a resposta, para a gente ver bem qual é a alternativa que não corresponde adequadamente à sua classificação. Bora lá para a telinha. Bom, quando se fala ali da água de coco, está correto. A água de coco ela é heterogêneo. A água do mar, quando ela é filtrada, lógico, ela é homogêneo. O leite, ele é homogêneo, é uma substância coloidal, mas não deixa de ser homogêneo. Já a laranjada, ela é uma substância que é heterogênea. Ficaram sabidos aí em relação a essa questão? Legal, né? Bom, e aí a gente vai falar mais sobre mistura, para poder fixar. E agora a gente vai lá para a quinta questão. Na telinha, você pode observar que quando se fala da quinta questão, a gente vai considerar os seguintes produtos. Eu tenho lá uma pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar, uma colher de cloreto de sódio. Você pode perguntar, o que é um cloreto de sódio? É sal de cozinha ou sais. Então, se pergunta, são misturas homogêneas. Letra A pedra de granito e o ar contido no balão.
Letra B, a água mineral e o ar contido no balão. A barra de ouro e a água mineral. A pedra de granito e o cloreto de sódio. E a barra de ouro e o cloreto de sódio. E aí, a gente está perguntando aí para a gente considerar ali os sistemas, para a gente ver o que são misturas homogêneas. Vejam só, não é mistura heterogênea. Mistura heterogênea vai apresentar mais de uma fase. E na mistura homogênea apresenta apenas uma única fase. Pensaram bem? Veja que essa questão é bem legal, dá para ver ali, ó. Você vê, ó, pedra de granito, barra de ouro, copo de água mineral, balão que está cheio de ar, uma colher de cloreto de sódio, e ali você vai misturar, né? Então, vamos ver qual é a alternativa que é correta. Bom, na telinha a gente vê a alternativa que é correta quando se fala de submisturas, no caso ali, de misturas que são homogêneos. Então, a água mineral e o ar contido no balão, eu posso dizer que é uma mistura homogênea. Agora, pedra e granito, né? Ali e o ar contido no balão, tem duas misturas que não vão se misturar. Barra de ouro e água mineral também não se mistura. Pedra de granito e cloreto de sódio também não se mistura. A barra de ouro e o cloreto de sódio também não se mistura. Elas são substâncias que são heterogêneas e não homogêneas. A única substância que é homogênea é a água mineral e o ar contido no balão. Bom, e agora a gente vai, né, falando ainda, continuando sobre mistura, para ficar cada vez mais fixo aí na sua cabecinha, a gente vai para a nossa sexta questão. É bem legal essa sexta questão, porque você vai ver imagens, e essas imagens dá para você identificar bem. Vamos lá para a telinha, para a gente ver essas imagens? Então, na primeira imagem, você vê ali que a gente tem 3 becas. Nesses 3 becas, a gente vai ter várias substâncias. Então, observe ali a representação do sistema 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Aí a gente tem ali no 1, óleo, água e gelo. No 2, água gaseificada e gelo. O que é água gaseificada? É a água que tem, na realidade, dióxido de carbono, é a água que tem o gás carbono, é aquele refrigerante que tem aquelas bolinhas dentro da água. E depois eu tenho água salgada, gelo, óleo e granito. Essas aí são, na realidade, os sistemas que vocês estão observando na telinha. E dali você vai responder qual é o que está sendo ali mais adequado. Será que no sistema 1 a gente tem 3 fases? Será que no sistema 2 a gente também tem 3 fases? Será que no sistema 3 a gente vai encontrar 3 fases ou mais de uma fase? O que é que vocês diriam observando aí na telinha? Quantas fases cada sistema ela vai representar? Então, na letra A, você vê que vem dizendo as respostas, né? As alternativas. Eu tenho alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa E e a alternativa que tem todas as fases. Pensaram bem? Bora para a resposta correta? Bom, a resposta correta, na realidade, é a alternativa E. O sistema 1 apresenta 3 fases. Então, é óleo, água líquida e gelo. O sistema 2 vai apresentar 3 fases também. Água líquida, gás e gelo. Já o sistema 3 apresenta 6 fases. Óleo, gelo, solução de água e sal,
quartzo, feldespato e mica aí no granito. Então, a gente respondeu essa pergunta, que é bem legal em relação à questão das misturas, certo? E eu espero que vocês tenham gostado, lógico, dessas questões, porque agora a gente está fixando essas questões para vocês, ok? Eu sou o professor Ives Fernando, de Ciências. Eu espero que vocês tenham gostado dessas questões. Dá lá aquele like lá no YouTube, no canal da gente, porque incentiva muito. E assistam às nossas aulas do EducaPE. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.